Olá, meu nome é Gustavo, eu sou médico e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com você a respeito do uso do cigarro e a ansiedade. É muito comum para o fumante fumar um cigarro quando ele está mais ansioso, mais tenso, né? Porque o cigarro tem esse efeito de, naquele momento, relaxar, fazer a pessoa se concentrar, estar mais ali presente naquele momento. E a ansiedade, o que é? A ansiedade, na verdade, tem várias manifestações, né? Mas ela tem um pouco a ver com o estado de ativação, de preparação para o perigo. É muito comum também uma sensação de medo do que pode acontecer. Isso se manifesta de várias formas, mas tem algumas coisas que são comuns. Então, a primeira delas é que o coração normalmente bate um pouco mais acelerado, né? A respiração também fica mais rápida, a pressão sanguínea da pessoa se eleva, os músculos ficam mais tensos, contraídos, ativados. Isso acontece mais ou menos numa situação em que a gente está identificando uma situação de perigo, em que a gente precisaria lutar ou fugir. E essa situação de ativação do corpo pode ser benéfica, ou já foi benéfica em outros momentos. Por exemplo, se a gente está na selva e aparece uma onça, eu preciso que o meu corpo reaja àquela situação e eu tenho que estar em plenas condições de lutar ou fugir. Então, meu coração tem que bater sangue para distribuir o sangue pelo corpo, eu tenho que oxigenar bem as minhas células, eu tenho que estar com os músculos ativados para eu poder correr ou lutar. O que acontece? No mundo que a gente vive, esse mundo urbano, contemporâneo, a gente tem vários estímulos que estão aparecendo para a gente, mas de uma forma muito diferente. Uma pessoa que sofre com ansiedade está tendo prejuízo por conta dessas respostas físicas, né? Então, é muito comum, tem sido muito comum a gente ver casos de ataque de pânico. No pânico, são episódios, né? São situações em que a pessoa tem esses sintomas de ansiedade muito intensos e ela chega a ficar preocupada, desesperada, com medo de que pode estar infartando, que pode estar tendo um AVC, que ela vai morrer. O pânico é uma situação bastante desconfortável e é bastante percebida pelos sintomas físicos também, a sensação de sufocamento, o coração que está apertado, dor às vezes no peito, até por isso a pessoa pensa que pode estar infartando. E aí o que acontece? O pânico é uma das manifestações da ansiedade, mas existem outras, né? Um tipo de ansiedade que tem ficado muito comum é o medo das aglomerações, né? A agorafobia. O que acontece? A gente passou muito tempo, né, falando que as pessoas precisavam ficar em casa, fugir das aglomerações, evitar situações em que poderiam pegar um vírus que era mortal. Hoje, que bom, né? A gente está num outro momento da nossa história, com a vacina já tendo sido amplamente aplicada na nossa população. Não vemos com frequência mais casos de Covid, muito menos, né, mortes por conta disso. Mas ficou a sequela, ficou o medo em algumas pessoas dessas situações que eram vistas como perigo. E a gente atendeu uma adolescente essa semana que justamente ela estava com dificuldade até mesmo de ir para a escola, né? De estar numa sala que é fechada com outras pessoas, não queria cumprimentar ninguém, não tirava máscara em nenhuma situação. E isso estava trazendo um sofrimento grande para ela, a ponto dela precisar de um tratamento. Bom, existem outras formas, outras fobias até, tem a claustrofobia, medo de locais fechados, né? Tem pessoas que não conseguem nem subir num elevador, que não conseguem estar numa sala fechada, fazer um exame de ressonância, enfim. É uma fobia, é um tipo de ansiedade. A pessoa costuma ter também essas manifestações físicas, pode até ter um ataque de pânico numa situação dessas. Mas tem um outro tipo de ansiedade que é muito comum, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Nessa situação a pessoa fica ansiosa o tempo inteiro. Não é um fator, um estímulo ou uma situação, né? A pessoa está sempre tensa, sempre preocupada, sempre antecipando o que pode acontecer. E às vezes esses pensamentos, né, que não saem da cabeça, incomodam, são pensamentos que não deixam a pessoa dormir.
aí tem insônia e já acorda cansada. É muito comum a pessoa estar também, de tanto estar ativada por tanto tempo, ela ficar cansada, fadigada, não ter vontade de fazer nada. Muito comum em quem tem esse tipo de problema também ter manifestações de depressão. Na depressão a pessoa fica mais triste, né? Um humor mais deprimido, para baixo, chorosa, mas também desanimada, né? Não quer fazer nada, não tem vontade de fazer nada. Se pudesse ficar o dia inteiro na cama, ficava, como às vezes algumas pessoas ficam. Não vê prazer nem graça nas coisas também, né? Como se tudo tivesse meio cinza. Bom, isso é a depressão. Na depressão, a pessoa também pode ter pensamentos muito negativos, né? Pensamentos de morte e tal. E é muito comum a depressão vir junto da ansiedade generalizada, que é esse transtorno, né? Que a gente chama de TAG, transtorno da ansiedade generalizada. Muito comum a depressão vir junto dele. E bom, o fumante tem no cigarro muitas vezes um mecanismo de dar alívio, né? Dessa ansiedade, de controlar esse estresse. Porque no momento em que a pessoa acende o cigarro e ela puxa aquela fumaça rica em várias substâncias, né? Rica, eu digo, rico talvez não seja o melhor termo, porque são substâncias que podem ser muito perigosas e provocam muito mal para a saúde. Mas é uma fumaça cheia, recheada, com várias substâncias maléficas, né? Mas dentre essas substâncias tem a nicotina. A nicotina é uma substância que dá esse efeito psicológico do cigarro, que dá esse efeito de prazer, de alívio de estresse, relaxamento, concentração. Bom, e por que a nicotina faz isso? Quando ela entra na fumaça, pelos pulmões, nos pulmões essa nicotina chega à corrente sanguínea, depois ela se distribui, né? O sangue que passa pelos pulmões volta para o coração e se distribui para o corpo, chega na cabeça. Isso em segundos. Coisa de 7 segundos o cigarro já está fazendo efeito na cabeça, no cérebro. Então no cérebro a gente tem algumas estruturas que estão envolvidas num sistema de recompensa. O que é isso? É engraçado que muito do nosso funcionamento do corpo tem uma explicação evolutiva, né? Tem uma razão de ser, um porquê disso. Então tem alguns comportamentos que eram importantes que fossem reforçados. Então, por exemplo, para que a gente tivesse saúde, a gente precisava comer, né? Passar fome vai fazer com que a pessoa fique frágil, não tenha os nutrientes, adoeça, enfim, a desnutrição é um problema. E era interessante para a nossa evolução que comer fosse um ato recompensado, né? Que a gente tivesse um estímulo para comer. E assim, quando a gente pensa, né, comer costuma ser para as pessoas um ato de prazer. O sistema que no nosso corpo gera essa recompensa é o mesmo sistema que vai premiar a pessoa pelo ato de fumar. Existem outras situações que geram essa recompensa. Por exemplo, para a nossa espécie era importante se reproduzir, como para as outras espécies também, né? E a gente tem, por exemplo, no sexo, uma das situações que provoca estímulos de recompensa, sensações de prazer, né? Por quê? Porque para a nossa espécie, para a evolução, para a permanência da espécie, era importante que as pessoas se reproduzissem. Lógico que hoje em dia o sexo tem outros significados. A gente vive numa sociedade contemporânea, né? Uma sociedade de cultura, não numa sociedade natural, uma sociedade selvagem, né? Estamos em outro momento do desenvolvimento. E até por isso a gente consegue subverter esse mecanismo de recompensa natural. A nicotina faz isso, o cigarro faz isso. A gente tem, de uma forma artificial, o estímulo de prazer, de relaxamento que esse sistema de recompensa dá. Só que o que acontece? Junto com isso vem outros problemas. E eu queria citar 2 principalmente. O primeiro grande problema é que o cigarro ele traz mal à saúde. Então, se você usasse esse sistema de recompensa para ter prazer, até aí tudo bem, não vejo nenhum problema nisso. O problema é que a forma como você atinge esse prazer traz junto dela vários prejuízos. Naquela fumaça do cigarro vem uma série de substâncias que são tóxicas, que podem dar câncer, vários tipos de câncer, né? Não é só câncer de pulmão, é câncer de laringe, de boca, de esôfago, de bexiga. Nossa, é uma infinidade de tipos de câncer. Por quê? Algumas dessas toxinas elas entram na genética da célula e modificam
o funcionamento da célula, provocando uma doença que é a doença ruim, né? O cigarro também pode causar, até pelo próprio efeito da nicotina, pode causar infarto, pode causar AVC, tem efeitos também no próprio pulmão, né? A pessoa que fuma pode ter enfisema, bronquite, enfim, o cigarro é um veneno, né? Ele dá prazer, mas ele também entrega prejuízo à saúde, dano, né? Dano grave. A pessoa que fuma, ela vive em média 10 anos a menos do que a pessoa que não fuma. Olha que loucura. O que acontece? O problema é, primeiro, que a situação do prazer vem junto com muito prejuízo à saúde. O segundo grande problema é que o cigarro, com o uso ao longo do tempo, vai dando à pessoa dependência. O que é isso? É como se o corpo tivesse adaptado ao cigarro. Mais ou menos isso. E se a pessoa fica muito tempo sem fumar, ela começa a ter sintomas negativos, sintomas ruins. Então, ela fica mais triste, tem uma sensação de vazio, se sente entediada, ela não consegue dormir, ela fica mais irritada, ela tem fissura, ela tem desejo, vontade de fumar. Ela pode sentir dor de cabeça, náusea. Isso são sintomas de abstinência. É a falta que o cigarro faz quimicamente no corpo. É uma dependência química que ele provoca. E o cigarro é das substâncias, a nicotina é das substâncias que mais tem esse efeito de dependência química. O que acontece? Muitas vezes a abstinência traz ansiedade, né? Porque a ansiedade é um dos sintomas da abstinência. Olha que loucura. A falta do cigarro provoca ansiedade. E aí o que a pessoa usa quando ela está ansiosa? O cigarro. E vira um ciclo. Então, eu fiquei algum tempo sem fumar, fiquei ansioso, volto a fumar. É um ciclo vicioso que a ansiedade alimenta no uso do cigarro. E o que acontece? A pessoa acaba não desenvolvendo outras formas para lidar com situações desagradáveis, situações indesejadas, situações de conflito, né? E o cigarro acaba sendo um comportamento que a pessoa aprende que ela precisa naqueles momentos. Existe esse aprendizado também, que o cigarro é necessário para os momentos de crise, os momentos de estresse. E a pessoa precisa desaprender isso, né? A gente tem uma programação na nossa cabeça que a gente vai aprendendo. Por exemplo, uma criança que está aprendendo a andar, ela tem que pensar, né? Poxa, eu vou mexer uma perna, depois eu vou mexer a outra perna, eu vou me equilibrar. Hoje, um adulto, ele não pensa que ele precisa dar uma passada para frente, uma passada para outra. Não, isso já é automático. Existem vários comportamentos que são assim, dirigir carro, né? Que é uma coisa que a gente aprende normalmente mais velho. Quando a gente precisa começar, né? A gente vai lá, troca a marcha, bota a primeira. Agora, vai a embreagem, passa a segunda, tira a embreagem devagar. Quando a gente está aprendendo, a gente tem que pensar passo a passo no que a gente está fazendo. Depois aquilo vira inconsciente, né? Vira meio que assim... se a gente tiver vontade de pensar sobre aquilo e mudar, a gente consegue. Mas é como se andasse no piloto automático. E essa relação entre o cigarro e as situações de ansiedade também muitas vezes é o próprio piloto automático que a gente criou. E bom, o que a gente faz então quando uma pessoa que fuma tem ansiedade? Como é que a gente trata, como é que a gente lida com essa situação? Primeira coisa, a gente precisa tratar os sintomas de abstinência. Por quê? Quando essa pessoa estiver tentando parar de fumar, ela vai sentir mais ansiedade e isso vai atrapalhar, vai dificultar a pessoa de conseguir parar de fumar. E não é só a ansiedade que vem, né, nesses sintomas de abstinência. Mais perigoso, mais chato, na verdade, não perigoso, mais chato disso, desse momento da ansiedade, é por volta ali do segundo, terceiro dia que a pessoa está sem cigarro. Momento que ela fica mais irritada, que fica mais ansiosa, que fica mais triste. E é um momento mais difícil. Depois isso vai melhorando. Se a gente está usando uma medicação, a gente tem uma chance melhor de resultado positivo, né, da pessoa conseguir sucesso em parar de fumar,
Em grande parte porque o tratamento diminui os sintomas de abstinência. Ele trata quimicamente um problema que é químico, né? É uma dependência química. Bom, tendo menos sintoma, a pessoa normalmente, sintoma de abstinência, normalmente a pessoa tem mais facilidade, é mais tranquilo também, menos sofrido passar por esse processo. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente tratar a abstinência numa tentativa de parar de fumar. A segunda coisa é que a gente tem que abordar essa ansiedade. A pessoa precisa criar outras formas mais saudáveis de lidar com situações de estresse. E a gente tem algumas técnicas que a gente pode usar para lidar com isso. Desde técnicas pontuais a coisas mais elaboradas. Então, por exemplo, pontualmente, existem exercícios de respiração. Uma respiração mais calma, mais tranquila, mais profunda, usando o diafragma, pensando sobre a respiração. Isso normalmente ajuda a pessoa a se acalmar. E é um método super simples, que pode ser aprendido, e a pessoa pode usar isso em momentos, em situações de ansiedade. Outra coisa é a meditação. Tem uma coisa da ansiedade que é uma antecipação do que vai acontecer. A pessoa está ali muito focada no futuro e ela não está presente ali naquele momento, né? Então, a meditação ela consegue afastar um pouco esses pensamentos que estão assim sendo intrusivos, né? Estão incomodando, e consegue fazer com que a pessoa lide melhor normalmente com situações de estresse. Então, meditação é uma das técnicas, é uma das ferramentas que a gente pode usar. Outra coisa que ajuda muito é a prática de exercício físico. O exercício físico tem vários efeitos positivos para a nossa saúde, né? Desde saúde cardiovascular, saúde dos músculos, mas também dos ossos, mas também a nossa saúde mental. Exercício físico pode ajudar. Agora sim, tem que ser um exercício que não seja chato, que a pessoa não tenha naquilo uma obrigação. Por quê? Se for esse o significado do exercício, a pessoa vai ter mais um motivo para ficar estressada, mais um motivo para ficar ansiosa. E aí, poxa, não fui hoje, poxa, não fui de novo. E aí ela começa a se preocupar. Então, assim, exercício tem que ser gostoso, tem que ser legal, tem que dar prazer também. Tem que encontrar uma coisa que faça sentido para aquela pessoa. Mas exercício físico tem um efeito muito positivo. Outra coisa mais elaborada, de maior consistência, é a terapia, né? Então, é importante que a pessoa também reflita sobre ela mesma, que ela faça algum grau de análise, né? Poxa, por que eu tô assim? Por que eu tô sentindo assim? E comece a refletir sobre suas próprias questões, sobre si mesmo, né? Que é uma coisa que, curiosamente, a gente muitas vezes não faz. Então, terapia, e aí você tem uma gama gigante, imensa de alternativas também, né? Desde a análise até TCC, né? Que é terapia cognitivo-comportamental, e que, né, várias delas podem servir para essa pessoa que está precisando lidar com a ansiedade. Bom, por fim, para alguns casos de ansiedade, a gente acaba precisando usar medicação. Medicações tem basicamente dois tipos com efeito para ansiedade. A gente tem as medicações que têm um efeito imediato, que são ansiolíticos. Lítico vem de quebra, né? Ânsia de ansiedade. Então, são medicações que quebram a ansiedade. A origem do termo é essa. Bom, os ansiolíticos, apesar de terem esse nome, eles não são o melhor tratamento para a ansiedade. Primeiro porque eles também geram dependência química. Esses remédios, eles normalmente aliviam a tensão na hora, dão uma sensação de relaxamento, o corpo fica mais leve e dá sono também. Então a pessoa consegue dormir. Muito comum um ansioso ter na principal preocupação dele o sono, né? É o que muitas vezes incomoda. E o remédio faz dormir. Só que o que acontece? Com o tempo, com o uso frequente, né, contínuo desse remédio, a pessoa já não consegue mais dormir nem relaxar sem o remédio. É uma dependência, a pessoa precisa daquilo. E aí quando a gente tenta tirar o remédio, a pessoa fica irritada, nervosa, não consegue dormir, tem às vezes sintomas físicos também. Então a gente normalmente não usa esses ansiolíticos por muito tempo para evitar justamente esses efeitos negativos. Eles têm um efeito de longo prazo que é perigoso, que é piorar a memória da pessoa, comprometer a memória. São medicações que dão demência.
E é uma demência que é permanente. Mesmo a gente tirando o remédio, a pessoa não recupera aquela função que ela perdeu. Então, assim, né? Quando a gente pensa num remédio, num tratamento que a gente vai usar, a gente tem que sempre ponderar riscos e benefícios. Nesse caso, você produzir uma demência é um risco muito grande. Então, por isso a gente tem que usar esses remédios com cautela. Claro que a gente não tem que ter medo de situações que são tranquilas, né? Por exemplo, usar uma medicação dessas por um período curto, tranquilo. Usar por anos, não dá, não é legal. O que acontece? A gente tem um tratamento com remédio para ansiedade que tem um efeito muito melhor. Tanto os quanto os antidepressivos precisam de receita. Então, você, se estiver pensando em usar uma dessas medicações, você precisa se consultar com um médico, né? Um médico que receita essas medicações. O outro tipo de tratamento que a gente tem, que é um tratamento que é de fato adequado, bom, são antidepressivos. Então, a ansiedade ela tem muito a ver com a depressão, também no funcionamento químico, né? Os antidepressivos conseguem aliviar esses sintomas da ansiedade. A pessoa fica mais calma, fica mais tranquila, consegue dormir bem, tem uma sensação de prazer mais contínua, né? Mais permanente. E para lidar com conflitos, com situações difíceis, às vezes a gente precisa usar alguma medicação. O que é importante então da gente recapitular? Primeiro, ansiedade e cigarro caminham muito juntas. O cigarro pode ser usado por pessoas ansiosas como uma espécie de remédio, mas não é um remédio adequado para a ansiedade. Por quê? Porque ele traz muitos prejuízos, seja prejuízo à saúde, seja a dependência química, e o que a pessoa precisa, na verdade, é criar outros mecanismos para lidar com a ansiedade. A gente pode usar medicações, tanto para diminuir os sintomas de abstinência, né, e que a ansiedade faz muito parte disso, quanto a gente pode usar medicações específicas para tratar a ansiedade. Então, assim, cigarro não é tratamento para ansiedade, não é uma boa resposta para a ansiedade. Ela é uma resposta, ela resolve o problema ali, naquele momento. Logo depois você vai ter a necessidade de fumar outro cigarro, depois outro. E normalmente a pessoa quando está ansiosa ela fuma muito mais, né? E prejudica muito mais a sua saúde. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, dê uma curtida nesse vídeo. Se tiver algum comentário, por favor, façam também. Isso ajuda bastante eu saber se estou agradando, né, com esses vídeos. E também, se vocês têm alguma questão, se vocês gostariam de tirar alguma dúvida, perguntem aí pra mim nos comentários. Valeu!